A Suécia solicitou adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022. Mas o seu pedido foi bloqueado por 2 membros da aliança. A Turquia inicialmente reteve sucessivamente a aprovação do que chamou de apoio da Suécia aos separatistas curdos, que os considera terroristas, mas cedeu ao país em janeiro deste ano, votando um sim no parlamento. E então o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, acusou a Suécia de ser hostil e adiou a sua aprovação há pelo menos uma semana, quando o parlamento húngaro finalmente votou pela ratificação da proposta. Durante os seus primeiros 40 anos, a Organização do Tratado do Atlântico Norte dissuadiu com sucesso a expansão soviética na Europa. Desde o fim da Guerra Fria, a OTAN passou do confronto com o Bloco do Leste para a cooperação, parceria e diálogo com a maior parte da Europa. À medida que a Iugoslávia se desintegrava e os Balcãs explodiam em violência, a aliança alargou a sua estratégia militar historicamente defensiva para incluir operações de paz fora de sua área de jurisdição. O foco da OTAN mudou da defesa coletiva para então a segurança coletiva. A virada de chave da aliança veio no final da década de 1990. Deu fuga às tratativas e ideias dos antigos líderes do bloco que não queriam o avanço da organização, como o secretário de Estado americano James Baker havia prometido a Mikhail Gorbachev, o líder da então União Soviética, para a não expansão ao leste em 1990. A OTAN optou por expandir a sua adesão como parte desse processo, com a adesão da Polônia, da Hungria e da República Tcheca em 1999. Ao mesmo tempo, com a virada de chave, a OTAN reviu o seu conceito estratégico para codificar o seu foco na segurança coletiva, deixando também a porta aberta para a expansão futura. A OTAN observou um déficit na segurança na porção norte da Europa, diante de uma possível invasão russa pela região, principalmente ao largo do Mar Báltico, entre Kaliningrado e São Petersburgo, grandes regiões portuárias da Rússia. Mas o problema também estava na frota do Mar do Norte, onde a aliança enxergou um ponto cego que resultaria em perdas defensivas para o norte dos Estados Unidos e Canadá, bem como ao centro da Europa, mediante qualquer operação de ataque de mísseis da frota russa. Além do mais, a OTAN poderia ter evitado a guerra na Ucrânia, discutindo abertamente com a Rússia as pautas de garantias de segurança de dezembro de 2021 a janeiro de 2022, enquanto a Rússia posicionava seus militares na fronteira do leste europeu e as nações da OTAN já aceleravam o empacotamento de toneladas de munições para a guerra. Como todo mundo sabe, as conversações não resultaram em acordos de ambas as partes, e a aliança, que detinha 30 nações membros, viu na maior nação da Europa, a Ucrânia, grande possibilidade para acelerar a sua expansão no norte europeu. Uma medida muito arriscada, que deu muito certo a custo de milhares de vidas no leste. Vladimir Putin disse que a invasão na Ucrânia foi pelas péssimas condições que os separatistas em Donbas estavam sofrendo diante do governo de Kiev, que, segundo ele, retalhava os protestos com artilharias pesadas e operações aéreas. Já o Ocidente cravou que a invasão russa se dava pelo desejo da Rússia em expandir e retomar as terras do Império Russo, além de evitar a adesão da Ucrânia na Aliança do Norte. No entanto, é preciso mexer no vespeiro de quem torce para a Rússia e de quem torce para o Ocidente, em especial os Estados Unidos. Putin sempre soube que a Ucrânia não seria anexada pelos atritos separatistas no país desde antes de 2008, quando o desejo de incluir a nação foi incluída no plano de ação da OTAN durante a Cimeira de Bucareste, na Romênia. Isso porque Putin sabia dos artigos da aliança que proíbem a adesão de nações em conflito. Outro ponto foi a injustificada invasão russa. Os problemas separatistas poderiam ser levados para tribunais e debates internacionais com sanções contra Kiev. A Suécia aderiu oficialmente à OTAN na quinta-feira, 7 de março.
o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, entregou formalmente os documentos de adesão ao Departamento de Estado dos Estados Unidos em Washington, o passo final de um processo de meses para obter a aprovação de todos os membros para permitir assim que o seu país se torne o 32º membro da aliança. O secretário de Estado americano Antony Blinken recebeu os documentos, que disse serem o produto de quase 2 anos de diplomacia incansável por parte dos membros da OTAN. Os documentos são guardados num cofre do Departamento de Estado, que funciona como depositário do Tratado da OTAN. Blinken destacou a política de não alinhamento de 200 anos da Suécia, que remonta às guerras napoleônicas, e a falta de apetite da própria população sueca para aderir à aliança antes da invasão da Rússia. No entanto, não foi bem assim que aconteceu. Documentos reveladores em 1997 mostraram que a Suécia fornecia empréstimos ao governo nazista durante todo o período da Segunda Guerra. A Suécia se juntou à Suíça num processo de desmitificação das relações financeiras com a Alemanha. Ambos os países, com pleno conhecimento dos seus governos e diretores dos bancos centrais, ignoraram os avisos dos aliados sobre a natureza do ouro e de outros ativos que compravam para a Alemanha e continuaram o comércio até o fim da guerra. Ainda em 1944, o Banco Nacional Sueco ordenou aos seus parceiros financeiros suíços que derretessem barras de ouro para que pudessem ser carimbadas com uma insígnia sueca para ocultar a sua origem. Foi assim que a Suécia e a Suíça participaram ativamente da Segunda Guerra. Ao afirmar que a Suécia abandonou sua neutralidade, Blinken declarou publicamente que a OTAN e os Estados Unidos estão em guerra formal com a Rússia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou a adesão da Suécia, que, segundo ele, tornou o bloco mais unido, determinado e dinâmico do que nunca, e capaz de defender a liberdade e a democracia para as gerações vindouras. A medida ocorreu poucas horas antes de Biden fazer o seu discurso tão aguardado sobre o Estado da União. Como de costume da velha política democrática, durante o evento no Congresso, Joe Biden mais uma vez atacou o ex-presidente Donald Trump, que está fora do cargo há quase 4 anos, e apoiou o aborto no país nacionalmente, cumprindo à risca a cartilha do progressivismo para ganhar mercado eleitoral daqueles que são usados pelos movimentos ditos sociais e ativistas, mas por detrás são alimentados por grandes empresas que lucram com esses grupos instáveis. Celebrando a adesão da Suécia, um bombardeiro estratégico B-52H Strike Fortress, um B-1B Lancer da Força Aérea Americana, ao lado de um par de aeronaves de combate multifuncionais JS-39 Gripen, com a Força Aérea Sueca, realizaram um sobrevoo em Estocolmo para comemorar a adesão da Suécia à aliança da OTAN. Agora, a OTAN está completa no norte da Europa. Nos próximos meses, muito provavelmente vamos observar o aperfeiçoamento das defesas aéreas suecas e finlandesas com equipamentos mais robustos. O Mar Báltico está sendo chamado agora de Lago OTAN, em relação ao domínio da aliança liderada pelos Estados Unidos. Sem dúvida, é mais um marco que entrou para a história da Europa e para o aumento da rivalidade e tensões entre o Ocidente e a Rússia. Tem as nossas camisetas e canecas exclusivas do Área Militar. São mais de 70 itens de alta qualidade. Então acesse mapenca.com/área militar. Cada compra vai ajudar e muito o meu trabalho.